pessoal, o objetivo desse vídeo é tratar num tempo de mais ou menos 5 minutos um tema essencial na teoria da gestalterapia. É praticamente impossível num tempo desses você tanto aprofundar da questão quanto tratar o tema de uma forma completa sem dividir. E é o que eu vou fazer hoje, eu vou dividir o tema. O tema é o das camadas da neurose em gestalterapia. Segundo a visão da gestalterapia, a neurose ela tem 5 camadas. A primeira camada, a camada que em inglês eles chamam de camada phone, eu gosto de chamar de camada da persona, no sentido da máscara grega, da máscara do teatro grego, citado por Jung, a persona. Ou então, a camada da falsificação. A segunda camada é a camada fóbica. As outras 3 camadas eu vou tratar em outro vídeo. A camada da persona, a camada da falsificação, é aquela camada superficial de que muitas vezes as pessoas se apresentam da forma como elas não são. Ou pior, algumas vezes acreditam ser aquilo que não são. Exemplificando, muitas vezes você vê aí nas comunidades de relacionamento, Facebook e outras, as pessoas com fotos sempre bonitas, bem arrumadas, bem vestidas, alegres, em festa, bem-sucedidas. E muitas vezes essas mesmas pessoas que se apresentam dessa maneira aparecem no consultório do psicoterapeuta apresentando sofrimento do tipo depressivo, do tipo ansioso, do tipo compulsivo, síndrome de pânico e outros. Então, a pessoa, muitas vezes, ela se apresenta como aquilo que não é por uma questão de diferença entre aquilo que é a sua autoimagem ideal e a autoimagem que ela faz realmente de si. Então, ela tenta se apresentar de uma forma como ela não é. Bem pior ainda é quando a pessoa começa a acreditar que ela é aquilo que ela não é. Diferente dos sintomas neuróticos desse tipo, você tem aquelas pessoas com personalidade ou caráter sociopático que se apresentam como que não são, de forma a iludir e de enganar, para obter vantagens pessoais, por exemplo, o dinheiro, o poder ou outras. Mas no caso da neurose, a pessoa se apresenta ou se acredita ser aquilo que não é, no sentido de compensar alguma coisa, ou de se manifestar no mundo de alguma forma que ela introjetou, como sendo a forma adequada de ser. Às vezes contribui muito para isso, esses processos de coaching, em que as pessoas vão lá para aprender a ser bem-sucedidas, então para ser, como eles dizem, a melhor versão de si mesma, aprendendo o modo de vestir, o modo de falar, o modo de ser, aprendendo o que devem fazer na sua vida em termos de carreira, em termos de aprendizagem, enfim. A pessoa vai aprender a se mover de um jeito A, se mova assim, se mova de outro jeito, seja isso, seja assado, né? Então, contribui muito para esse processo essas expectativas atuais de padronização da sociedade contemporânea, padrões de beleza, padrões de sucesso, padrões de felicidade e outros. Só que esse modo de ser superficial, esse modo de ser onde a pessoa mostra ou tenta ser aquilo que ela não é um modo de afastar a pessoa das próprias necessidades mais realistas, mais autênticas, as suas necessidades reais. A pessoa se afasta de si mesma para se adequar a um padrão externo. Isso daí é um mecanismo adaptativo, mas é um mecanismo adaptativo não satisfatório. A segunda camada da neurose é uma camada em que o indivíduo começa a perceber partes de si mesmo que ele não percebia previamente, em que ele começa a perceber conflitos que existem nele e que ele também não percebia, que ele começa a perceber certos modos introjetados, certos modos caracterológicos de si, certas gestaltes fixas, certos modos de ser que talvez tenham sido
vantajosos ou satisfatórios no passado, que talvez ele tenha aprendido como modos adequados de ser, mas que não correspondem à sua real necessidade como pessoa. Então, essa camada que sucede à camada da falsificação é uma camada fóbica no sentido que o indivíduo começa a entrar em contato com aquilo que ele verdadeiramente é, com seu modo de ser, com seu modo de comportar, com o modo como ele se comporta e com coisas que ele aliena de si mesmo, com coisas que ele rejeita em si mesmo, muitas vezes, com partes de si mesmo que ele não percebe que estão lá. Por exemplo, o indivíduo que projeta no mundo que todo mundo persegue ele, mas na realidade ele projeta a própria agressividade que ele não reconhece. A entrar em contato consigo mesmo, entrar em contato, nesse caso, com a própria agressividade, pode depois, em outras etapas da psicoterapia, abrir espaço para formas de existir que estavam subdesenvolvidas nele, como, por exemplo, a própria gentileza. Então, a camada fóbica, ela tem a ver com o que a Jean-Clarc Juliano escreveu no seu livro A Arte de Restaurar Histórias, que o cliente, quando chega no consultório, exatamente nessa camada de falsificação, espera que o psicoterapeuta ajude ele a evitar os seus processos de sofrimento. E, para surpresa do cliente, o terapeuta, de forma muito sutil e suave, vai conduzindo o cliente exatamente para aquele lugar onde ele não quer estar, exatamente para aquilo que ele evita. Ou seja, o contato com aquilo que ele rejeita. Não de maneira a ensinar ao cliente o que ele deve fazer, ou dizer claramente para ele o que ele está fazendo, mas construindo situações que ele possa experimentar, vivenciar aquilo que ele é. E desse modo, então, evoluir no sentido de se transformar, de atualizar o seu modo de ser e de desenvolver formas mais adaptadas que venham a satisfazer a ele mesmo e permitir uma vida melhor. É isso daí. As críticas são bem-vindas, os comentários também. E eu agradeço. Até mais.